mais uma vez ao vivo aqui, nessa noite de terça-feira. Hoje a live vai ser com um professor especialista em emagrecimento. É um prazer, né, recebê-lo nessa noite. Prazer é meu. Bater um papo sobre hipnoterapia, hipnose, né, o que a hipnose pode fazer pelas pessoas, né, e dar ênfase aí ao assunto do dia, que é o emagrecimento com a hipnose. Isso aí. Vamos um lá. prazer estar aqui. Prazer é todo meu. E a gente tem feito essas lives, convidado as pessoas. A ideia é realmente desmistificar um pouco, né, do que a hipnose é de verdade e o que ela pode fazer pelas pessoas, né? E como o assunto, né, é emagrecimento hoje, né, vamos deixar o pessoal chegando, mas a ideia, a pergunta número 1, deixei o outro celular aqui. A pergunta é possível realmente emagrecer usando a hipnoterapia, a hipnose, né? E como seria um tratamento, né, nessa linha de trabalho? Interessante a pergunta. Inicialmente, eu quero dar boa noite a todo mundo que está aí. Vamos levar um papo hoje sobre esse assunto e alguns outros, caso venha entrar aqui em pauta. Bem, convidar o público, né? Convidar o público para deixar suas perguntas, né? Para a gente poder interagir. Se tiver alguma dúvida, pode deixar a pergunta aí que eu vou respondendo. A gente vai respondendo, Wagner também é um especialista nesse assunto também. Então, a pergunta E convidar todos, né? Para clicar no coraçãozinho para poder dar ênfase. Isso aí, na live. É importante. Clica no aviãozinho aí para poder mandar. Quem sabe a pessoa para quem você convida, manda esse convite, pode ser importante para ela, pode fazer a diferença na vida dela. Então, pessoal, aproveita e manda isso aí para os seus convidados, seus conhecidos, tá bom? Mas a pergunta, professor, é possível emagrecer com a hipnoterapia, né? E como seria esse processo? É muito legal isso. É possível emagrecer com a hipnoterapia, né? A hipnoterapia, na verdade, ela não emagrece a pessoa. Inicialmente, eu posso começar falando assim, né? A hipnoterapia não emagrece. É a pessoa mudando a rotina que vai emagrecer. A hipnoterapia vai servir como um facilitador desse processo, né? A hipnoterapia vai facilitar isso para as pessoas. É muito interessante quando a gente fala de emagrecimento, porque todo mundo sabe o que precisa ser feito para emagrecer. Todo mundo sabe, né? É queimar mais calorias do que consome. Quando isso acontece, todo mundo vai acabar eliminando peso. Bem, isso é bem básico, mas é basicamente isso mesmo. Só que ninguém consegue manter isso por muito tempo. Exatamente. A pessoa começa a emagrecer, Wagner, isso é muito interessante. Ou por esperança de algo, pelo prazer, pela esperança de alguma coisa legal, ou pela dor. Por exemplo, ela vai ter um casamento daqui a 2 meses que ela quer entrar num vestido bonito. Aí ela precisa emagrecer. Ou tá chegando o verão, eu tenho que estar com um corpo legal. Enfim, minha saúde não tá boa, eu preciso emagrecer para baixar os níveis de colesterol e açúcar, né? A pessoa começa a vislumbrar o futuro, algo que vai acontecer, então ela toma a decisão de emagrecer. E acontece também pela dor. Por exemplo, ela vai colocar uma roupa, ou ele vai colocar uma roupa, e a roupa não entra muito bem nele. Então, ele fica muito triste, e ele fala, segunda-feira eu começo o meu processo de emagrecimento, ou segunda-feira eu começo a dieta. E realmente começa, porque todo mundo sabe o que fazer. Aí ele começa a comer menos, ele corta o pão, corta a pizza, corta a lasanha, corta o chopinho, começa a cortar tudo. Aí começa a entrar numa academia, começa a fazer atividade física, mas aí ele começa a emagrecer. Lógico, todo mundo. Mas por quanto tempo ele vai conseguir manter isso? É aí
que entra a hipnoterapia. Porque qualquer pessoa, eu, você, se a gente começar numa rotina nova assim, e começar a cortar alguns prazeres da nossa vida, a gente vai sentir falta. E veja bem, o nosso cérebro, ele trabalha sempre pela coerência. Se eu quero emagrecer para ser feliz, e eu cortei um monte de coisa que me faz feliz, eu vou emagrecer, mas eu não vou ser. Eu não vou estar... não vou ter encontrado essa tal felicidade. Então, eu não vou estar coerente. Meu cérebro vai me sabotar. Aí eu vou começar a comer uma coisa ali, outra ali, eu vou voltar para minha rotina anterior. Consequentemente, eu vou emagrecer. Então, esse é um grande problema. Isso acontece com praticamente todo mundo que tenta emagrecer. A hipnoterapia, ela entra, é aí nesse momento. Ela entra tirando os traumas. Quantas vezes a pessoa já tentou emagrecer, já emagreceu e voltou, ou tentou e não conseguiu? Tudo isso vai traumatizando. A gente vai dissolver esses traumas, vamos cuidar, vamos pegar aquelas crenças limitantes, aquelas coisas que vieram lá do passado, da infância. A gente vai acabar com tudo isso. Às vezes a gente não sabe. Eu mesmo, por exemplo, eu já falei para o meu filho, poxa, Gabriel, quando meu filho era pequeno, hoje meu filho tem 25 anos, né? Mas já falei para ele, poxa, Gabriel, come tudo para o papai ficar feliz. Pois é. Né? Ou então come tudo para você ganhar a sobremesa. Então tem um prêmio se ele comer tudo. Aí isso fica gravado no cérebro da criança. Quando ele chega na fase adulta, se ele não comer tudo, ele tem a sensação que o pai dele não está ficando feliz. Ele está deixando o pai dele triste. Então ele tem que ter essa sensação de comer tudo. E assim vai, entre outras programações que tem na mente do adulto, que foi feito na criança, claro que sem intenção dos pais, né? Mas isso acontece, a hipnoterapia entra aí. Então, a forma como eu trabalho, e você conhece também, né, Wagner? O protocolo que eu utilizo, eu ensino também meus alunos, a gente não foca no emagrecimento em si, a gente foca em criar uma rotina saudável, mas que seja prazerosa e favorável ao emagrecimento. Porque aí o cliente ele vai criar uma rotina, né, porque é favorável ao emagrecimento, com alimentos que ele vai gostar, alimentos saudáveis, aquelas coisas que ele gosta de comer, uma pizza, uma lasanha, um pãozinho, ele vai poder comer, mas ele não vai poder ficar comendo todo dia, ele vai comer de vez em quando, uma vez por semana, sei lá. Ele vai escolher. Ele não precisa cortar aquilo 100%. E ele vai ter uma semana, uma rotina diária, semanal, prazerosa. É isso que a gente busca. Aí, se é prazerosa, ele não volta para o anterior, porque aquela dá prazer. Aí, o emagrecimento é o que acontece com a maioria dos meus clientes. Ele continua magro. Acontece uma mudança na vida, na mente dele. Agora ele pensa como um magro, né? Essa é a grande mudança. Isso. Pensar como um magro. É isso que a gente busca. A primeira coisa que alguém que está emagrecendo, você mesmo disse, né? Ela tem uma recompensa quando a pessoa come de maneira, né, além do que precisa. Ela tem uma recompensa. Se você tira essa recompensa do corpo, né, ele vai tentar compensar de outras formas. E qual é a primeira forma que a pessoa enxerga como recompensa? Já fiz dieta de segunda até sexta. No fim de semana eu mereço, né? Então a pessoa acha que merece, então ela mesma já boicota aquele plano que ela montou, né? Você colocou muito bem. Você colocou muito bem que a hipnoterapia, a hipnose, ela não emagrece ninguém, né? Senão fecha o olho, né? Respira fundo, eu vou contar de 1 até 10 e cada vez que eu estalo meu dedo, você perde 1 quilo. Seria muito fácil. Isso mesmo. Não é bem por aí. Não é, ia ser muito fácil. A gente tem que achar o estímulo, né? A ideia da hipnoterapia é achar o estímulo para que aquele hábito se instale, o hábito saudável, o hábito novo,
né? Que as crenças limitantes que a pessoa traz desde a infância sejam dissipadas, né? A gente eliminar essas crenças, né? E acho que esse é um ponto importante, né? Quantas pessoas ao longo dos seus tratamentos você identificou que a comida ou o ato de comer de maneira compulsiva estava associado a um trauma ou a uma crença, né, que a pessoa carregava já há alguns anos, né? Eu acredito que 80%, 90% dos meus clientes apresentava algum trauma relacionado a isso. Tinha inclusive alguma recompensa mental, assim, que ele recebia quando ele comia. Sabe? Uma recompensa. Exato. Então, É o que você falou. Meu pai vai gostar mais de mim se eu comer mais. Sim. Aí daí ele fica assim. Tem um caso que eu costumo contar nas minhas aulas, assim, quando eu estou falando sobre isso, de um cliente meu que ele começou o processo de emagrecimento e ele estava muito acima do peso, ele começou o processo de emagrecimento e ele não estava conseguindo emagrecer. Ele até conseguia algumas coisas, mas ele brecava muito, ele não conseguia desenvolver. E eu fiz com ele uma técnica que a gente investiga o passado, popularmente chamada de regressão, né? Nós fizemos uma técnica de investigação e quando nós estávamos investigando coisas que atrapalhariam ele, estavam atrapalhando, ele lembrou que a mãe dele dizia para ele comer a comida toda, comer bastante, para ele ficar forte. E ele morava no interior de Minas e tinha passado num concurso para trabalhar no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. Então, ele saiu do interior de Minas para morar no centro do Rio de Janeiro, sozinho. Ele estava com medo, ele precisava ser forte. Então, ele engordou, ele precisava comer muito. E por mais que a gente tentasse avançar, a gente já estava indo para o segundo mês e ele não avançava. Porque ele não conseguia reduzir. E a gente colocava o balão intragástrico hipnótico, que daqui a pouco a gente pode falar sobre ele, e ele não conseguia reduzir a quantidade de comida. Eu tive que voltar a fazer outra investigação para encontrar isso e cuidar. Quando a gente cuidou disso, pronto, ele começou a emagrecer. Para você ver como isso influencia. Então, a pergunta era, como a hipnose consegue ajudar as pessoas a emagrecer? Encontrando as causas pelo qual a pessoa engordou. Né? É isso aí. E às vezes são causas que a pessoa não faz a menor ideia, não faz a menor referência. É inconsciente. A pessoa não tem noção. Ela não consegue ligar uma coisa na outra, né? Isso. É assim mesmo. E aí, essa é a grande vantagem, né, da hipnoterapia. Conseguir fazer você acessar essas memórias que, de alguma forma, te impedem de comer de maneira saudável. Não estamos nem falando em processo de emagrecimento, né? Numa primeira etapa é só não exagerar. Né? Porque na maioria das vezes, pelo menos os meus clientes, eles nem precisavam reduzir tanto a quantidade de comida. Se equilibrasse mais, se comesse de uma forma mais equilibrada, comesse corretamente, vamos dizer assim, né? Tivesse um prato mais colorido, se alimentasse melhor no café da manhã, no almoço, se alimentasse menos no jantar, na parte da tarde, da noite, já emagreceria. Mas falar é fácil, né? Na hora de colocar em prática, chega à noite, o cara cai dentro de um monte de coisa, comendo, e à noite engorda. Sabe, eu sempre brinco com os caras, né? Se você está numa corrida de Fórmula 1, você está na última volta, você vai parar para abastecer? É a mesma coisa que comer à noite. Para quê? Olha, eu vou falar do meu caso, tá? Meu pai ficava sentado na mesa junto com a gente, né? Por alguns motivos, ele ficava em casa durante o horário do almoço e tudo mais.
E é o seguinte, você não vai sair da mesa enquanto não comer tudo que tem no prato. Sim. Certo? Essa era a regra básica, né? E até hoje, eu não consigo parar enquanto não limpar o prato. Até hoje. Né? Sim. É, Eu e ouvi às algo vezes, parecido. tá vendo? Meu Então, pai dizia, tanta gente passando fome, você vai deixar comida no prato? vai lá. Esse é outro gatilho bom também. Ele falava isso para mim. E parece que toda vez que eu tô comendo e tem um pouquinho de comida no prato, parece que eu ouço ele falar. Mas isso porque isso já é consciente. Porque eu já tratei isso. Se eu não tivesse tratado, eu simplesmente não deixaria comida no prato para não desobedecer ele. Entende? Hoje eu consigo deixar, porque eu tenho consciência disso. Há quantos anos isso foi falado, né? Para mim, para você? Quantos anos? E isso está na sua mente, está na mente ali até hoje, né? Eu ainda não consigo não deixar alguma coisa no prato. Né? Meu prato é sempre zerado, né? Não. O pessoal está concordando. A minha mãe sempre falou isso, né? Come para ficar bonitinha. Então, você vê que esses gatilhos, nós, né, que hoje estudamos a mente, nós não estamos isentos de também sofrermos com essas coisas. Não, claro que não. A gente sofre com isso também. Exatamente. Durante aquele isolamento social, durante a pandemia, que todos precisávamos ficar isolados e ainda temos que ter todo o cuidado do mundo com isso, meu peso subiu assim assustadoramente e eu não percebi. Eu percebi uma vez numa foto. Eu falei, caramba, aquilo ali sou eu. Eu estava com 120 quilos. Eu tenho 1,80 m. Eu sempre fiquei assim, depois dos 35 anos, sempre entre 85 a 95 quilos no máximo. E eu estava entre 80 a 95 quilos no máximo. Eu cheguei a 120, eu fiquei, assim, assustado. Aí entrei num processo de emagrecimento, de tratamento, utilizei aquele protocolo em mim, e hoje eu tô com 89 quilos aproximadamente. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Sim. O Fernando Brau disse o seguinte, temos que aprender a colocar menos comida no prato. Como? Se ele faz uma feijoada maravilhosa. Ele não ajuda também, ele não colabora também. Feijoada é difícil. Mas se a gente comer a feijoada só na sexta-feira, né? Eu acho que dá para comer a feijoada. Olha lá, a Lilinha Farma, não gosto de deixar comida no prato porque meus pais diziam que não pode desperdiçar. Tem muita gente passando fome, é o que a gente acabou de dizer. E isso, eu concordo. Não dá para ficar desperdiçando comida. Tem muita gente passando fome. Então, vamos botar menos comida no prato. Então, bota pouca comida no prato. Se quiser comer mais um pouquinho, bota mais um pouco. Para não precisar deixar. Isso é legal. A Andressa disse que o fraco dela é doce. Para o doce, também existem gatilhos mentais que foram criados, né, na infância, né? E tem o contragatilho que a gente pode usar. Mas, normalmente, o doce, ele está associado que a pessoa precisa de proteção. Então, ela precisa de uma camada de gordura a mais. Então, come o doce para se proteger. Com aquela desculpa de que um docinho não faz mal. Né? Sim. Sem contar também que... ele não percebe. Sem contar que o açúcar, ele causa dependência, né? Nós somos dependentes do açúcar, cada um em um nível. Com certeza. Tá? Então, se a pessoa começa a comer muito doce, e muito doce, e muito doce, cada vez ela vai querer consumir mais doce. É igual, sei lá, álcool, ou uma substância proibida, uma droga. O açúcar, ele acaba causando uma dependência. A pessoa o corpo vai pedir mais açúcar. Eu tomo muito café, muito, o dia todo, né? Primeiro eu substituo o açúcar pelo adoçante. Sim. Né?
E aí, em algum momento, eu resolvi tomar o café sem açúcar, né? E eu sempre gostei das cápsulas de café mais intensas. A Sim, hora boa. que eu tirei o adoçante do composto, passei a tomar o café puro, as cápsulas que mais me agradavam ficaram amargas, já não me agradavam mais. Então, o Hum, que me agradava era o adoçante, não o café, né? interessante, Então, tá eu vendo? passei a ter um outro paladar para o café, continuo adorando café, tomo muito café, mas é de uma outra forma, um outro paladar, né? Bem interessante isso. Meu sonho é tomar café sem açúcar, né? Mas eu não consigo. Eu tenho que botar um pouquinho de açúcar. Olha aí, estamos importantes. A nossa amiga Suzane Andrade, que é escritora, Ah, né? legal. Já tem, desculpe eu errar, acho que são 4 livros já publicados. Diminua os dias de férias para engordar menos. Preciso pensar como magra para emagrecer nas férias, ao menos não engordar, né? Mas a Suzane também apela. A família dela é de Salvador. Como não comer uma comida boa de Salvador? É. Tem certos lugares que é complicado mesmo. Mas é tudo a gente comer com calma e com consciência. Não deixar a parte da mente que a gente não tem controle, que é a parte inconsciente, deixar ela prevalecer, deixar ela mandar na hora da comida. A gente tem que ter consciência do quanto a gente está colocando no prato, do quanto a gente precisa. Você tocou no assunto da feijoada. Eu amo feijoada. Mas eu posso colocar uma quantidade boa ali de um arrozinho, um arroz branco, uma feijoada, uma couve, de uma caprichada na couve, não é? Uma farofinha, uma laranja. E eu consigo comer ali uma feijoada, não dá para dizer que é saudável, mas pelo menos, né, não vai me engordar tanto. O mais importante é né? Senão parece que a gente aqui nós somos nutrólogos, né? Não, Não, a ideia aqui a recomendação é comer diferente, mas é olhar para a comida de maneira diferente. Isso, muito bem, isso mesmo. Por que é que ela precisa? Por que você precisa ou daquela quantidade ou daquele tipo de comida, né? Como a Andressa falou, meu mal é doce. Por que você precisa do doce? Por que você precisa de tanto doce, né? É. Por exemplo, sou apaixonado por fritura. Qualquer coisa frita, tá? Eu adoro. Qualquer coisa. Eu já não sou muito chegado, mas eu entendo, eu entendo. O colega aqui falou que o churrasco, sobre o churrasco, é meu fraco. Né? Eu como muito churrasco, mas eu evito as carnes mais gordurosas. Então, dá para a gente seguir uma linha. Não que eu não coma, eu adoro uma picanha. Mas o primeiro pedaço eu como com gordura, os outros eu já tiro a gordura da picanha. Então, eu vou contrabalanceando as coisas que eu gosto para comer, para não ter muitos problemas com peso. Né? Então, a gente começa a balancear isso. Eu falo para meus clientes: tenha consciência. Ter consciência na hora da refeição. Esse é o primeiro passo, que é a ingestão de calorias. E vem o segundo, que é a queima. O que você faz para queimar calorias? No mundo moderno, a gente troca de canal da televisão sem levantar do sofá. Antes a gente precisava levantar do sofá para ir lá trocar o canal. A gente precisava andar. Hoje, qualquer coisa você pede um Uber. Qualquer coisa você tira a moto da garagem. Você usa o controle remoto. Você não queima calorias mais. Sabe, escada não existe mais. A escada rolante ou elevador. Então, a gente não queima mais calorias. Queima muito pouco. A gente precisa queimar calorias. A gente precisa caminhar. A gente precisa treinar numa academia, se for necessário. Sei lá, fazer um crossfit. Procurar um esporte, um treinamento que a gente se adapte, que a gente goste. Não adianta também tentar fazer algo que não gosta. Procurar fazer algo que gosta. Aí também entra a hipnoterapia. A hipnoterapia tem técnicas que podem ajudar você a gostar de alguma coisa. Eu detestava academia, aquele ambiente. Eu lembro que aquilo para mim era horrível.
hoje já não é mais. Eu não vou falar para vocês que, não vou mentir, falar que eu adoro, mas eu já me sinto bem na academia. Eu usei uma técnica chamada chocolate Godiva, uma técnica da programação neurolinguística. Eu auto-apliquei essa técnica, fiz em mim mesmo para a academia. E hoje eu penso em ir para a academia, eu sinto vontade de ir. Mas antes, não. Agora eu sinto. Eu faço isso com meus clientes também. Meus clientes, eles falam alguma coisa que eles querem fazer. Ah, eu gostaria de jogar futebol com meus amigos toda quarta e sexta. Mas eu tenho ficado sem motivação, não tenho ido. Aí a gente faz o chocolate Godiva para aquele futebol. Aí quando ele pensa no chocolate, quando ele pensa no futebol, ele sente vontade de ir. Aí a hipnoterapia ajudando no processo. Exatamente. Então não é só alimentação, também uma queima. Até para a gente ter uma vida mais saudável, né? A gente pode estar falando de emagrecer, vamos ter mais saúde. Exato. O importante é instalar o hábito, né? Isso. E nesse aspecto, a hipnoterapia ela pode ajudar muito, porque você quebra as barreiras para não fazer exercício ou para se alimentar de uma forma melhor, né? Dando outras recompensas mentais. Esse é um caminho. O Edgar está falando ali o que fazer quando você tem 2 cirurgias bariátricas e ter apenas 4 centímetros de estômago constatado em exames, mas mesmo assim ainda estar com 170 quilos. Bem, precisa descobrir por que esse peso não desce, né? Eu acho que aí é um trabalho do médico para entender por que esse peso não está diminuindo. Eu não sei, com apenas 4 centímetros de estômago, eu não sei a quantidade que você consegue comer. Você, né? Ou a pessoa dessa situação. Eu não sei quanto você consegue comer, mas eu acredito que seja bem pouco. Então, algo está acontecendo que não está conseguindo eliminar peso. Pode ser a queima. Pode ser que o pouco que você está consumindo seja ainda maior do que você está queimando. O ideal é um acompanhamento médico e de um nutrólogo, um nutricionista, né? Para ver isso. E também identificar possíveis traumas pelo qual, né, a pessoa ainda identifica na comida uma segurança, né, uma zona de conforto, uma recompensa, né? Tem que identificar tudo isso, né? Por exemplo, um exercício da programação neurolinguística, como a linha da vida, pode ser muito útil para identificar alguma coisa nesse sentido. Né? Isso. Ted James, né, fez a TLT, que daí veio a linha da vida, da PNL, funciona muito bem. Que, na verdade, a linha da vida é uma forma de fazer uma regressão. Né? O que se chamava antes de regressão, nossa, hoje em dia a gente pode fazer de inúmeras maneiras. Porque regressão é só o fato, quando a gente fala, que eu vou fazer uma regressão. O cliente logo abre um olho, né? Nossa, regressão. Regressão nada mais é do que retornar a algum evento do passado e consertar aquilo, a forma como a sua mente entendeu aquele problema. Porque houve um entendimento errado, uma interpretação não muito correta do que aconteceu. E a gente acaba corrigindo isso, você consegue entender. Porque às vezes você é criança quando aconteceu aquilo e não tem um entendimento ainda. Hoje você vê a cena com os olhos de um adulto. Aí você entende. Aí aquilo faz sentido mentalmente. Aí aquele trauma começa a se dissolver. Aí fica muito mais fácil para lidar com as situações. Eu gosto de usar a linha da vida por 2 motivos, né? Primeiro, que a pessoa não precisa estar em transe, né? Uhum. Então, já desmistifica aquele negócio de que, peraí, será que eu vou falar aliás, o que o pessoal tem mais medo é de, será que eu vou falar o que não devo? Tem tanto segredo no mundo que é um negócio impressionante. Enfim, então, você não coloca em transe, já não tem esse risco. A pessoa está
consciente de tudo que está fazendo. É. Segundo, você faz o exercício em pé. Então, será que eu vou apagar em algum momento? Não, você faz em pé e caminhando, né? Quer dizer, controle total. A pessoa tem que ter controle sobre o próprio corpo, senão ela não consegue caminhar, né? Não é, né? Alguns passos, né? Então, eu gosto dessa técnica porque ela atinge os resultados, permitindo que a pessoa tenha certeza de que ela continua no controle, principalmente para aquelas pessoas que não querem perder o controle de forma alguma, ou têm o medo de que vão perder o controle, né? Uhum. E a gente acessa cada emoção que estava lá guardada, que a pessoa nem lembra que aquela emoção um dia existiu. É verdade. Né? É verdade. Esse ponto de perder o controle, né, é um dos mitos da hipnose. Ninguém perde o controle quando entra no estado hipnótico. Mas as pessoas têm medo que isso aconteça. Então, não existe esse problema. Quem está assistindo aqui, quem está assistindo ao vivo, ou vai assistir depois, que eu acredito que você vai deixar gravada a live, né? Sim, vai ficar gravado e o Fernando da Feijoada vai colocar no YouTube para nós depois, bem editada, tudo certinho. Legal. Aí eu estava falando sobre... Você falou da feijoada, eu me perdi. Não, da linha da vida, de fazer em pé, de não perder o controle. Sim. Pessoa isso, porque as pessoas acham que quando ela é hipnotizada, ela perde o controle, ela pode falar coisas que não deve. Isso não acontece. A pessoa está num estado de consciência diferente, ela não está inconsciente. Ela tem controle, ela vai falar o que ela quiser falar. Porque senão seria muito fácil para resolução de crimes, por exemplo. Uma pessoa suspeita de ser um assassino, eu hipnotizo ela e pergunto, você matou o fulano? Ela vai dizer, se ela foi assassina, ela diria que sim. Mas não funciona assim. Ela pode dizer que não, ela pode mentir durante o estado hipnótico. Tá? Ou pior então, ainda, não acontece. Colocar uma falsa memória para ela admitir que foi ela que cometeu o crime. Aí, tá vendo? Aí já pode acontecer mesmo. Seria muito pior. Então, você só vai fazer aquilo que para você for considerado que não ofende os seus valores, que não agride seus valores, né? Que tá dentro do controle. Então, mesmo em estado de transe, ninguém vai fazer o que não quer. Né? É isso aí. Alguém perguntou aqui que existe a possibilidade de entrar em transe e apagar esses traumas encontrados para startar o emagrecimento de forma eficaz. Sim. Só o fato de entrar em transe, só o fato de entrar não vai apagar. Precisa usar alguma técnica para voltar lá, encontrar os traumas e apagar. Tá bom? E quem vai apagar é a própria pessoa. Ela vai dar um novo significado para aquilo que, de alguma forma, a incomoda. Né? Uhum. Mas quem vai dar a decisão final do que fazer com aquela cena é a própria pessoa. É verdade. É verdade. Alguém está falando aqui que conheceu uma pessoa que se curou de uma gaguice severa, né? Já na idade adulta, após uma sessão de hipnose. Nossa, eu já tive dezenas de pacientes que tinham gagueira, né? Conhecida como gagueira, tartamudez, o nome desse problema. E já ajudei dezenas de pessoas. A última pessoa tem uns 15 dias. Fizemos 3 sessões. Fizemos uma primeira inicial, uma segunda, ela já estava melhorando. Na terceira sessão, ela já estava falando super bem. Eu continuo acompanhando essa pessoa, mas na terceira sessão ela já conseguiu falar com muito mais tranquilidade. Eu continuo acompanhando porque tem que reduzir a ansiedade dela, tem que acompanhar para ver se ela vai manter isso, né? Mas foi... A maior parte das pessoas que têm, né, a gagueira, ela é de fundo psicológico, não é de fundo físico, né? Normalmente eu pergunto se já foi no médico antes, foi no fono, para poder ver, porque às vezes pode ser um problema físico, mas a grande maioria é psicológico.
Esse último agora, ele é gago ele era gago desde 11 anos, e com 11 anos ele estava brincando na rua, o pai dele chegou e ele foi falar com o pai dele deu um grito com ele, e quando ele foi falar, o pai dele deu um grito, ele parou de falar, e depois disso ele ficou gago. Olha isso. E a gente trabalhou essa cena, e depois que a gente trabalhou a cena, ele começou a melhorar. 11. Não, hoje ele está com quantos anos? 30. Viveu com esse trauma aí, né? Mais de 20 19 anos. Olha isso. Né? E em 3 sessões está resolvido. No caso que ela está falando ali, a pessoa tinha traumas de uma professora, que era severa e intimidava ele. Acontece. A professora é o que a gente chama, de uma maneira geral, na hipnoterapia, ela é uma figura de autoridade. O pai, a mãe, a avó, um tio, a Aquilo professora. que eles falam, né? Porque essas pessoas, de certa forma, elas desvendam o mundo para a criança. Se tudo que ele tem que para perguntar, e é para essas pessoas que ele pergunta, e essas pessoas explicam para ele como o mundo funciona, se ele disse que eu sou inferior ao meu primo, ao meu irmão, ao meu amigo, eu sou, porque se ele que desvenda o mundo sabe tudo, isso é a mais pura verdade. Isso entra como uma lança na mente da criança. Sim. Né? É verdade. São palavras que essas pessoas falam que têm muito poder. As palavras se tornam muito poderosas na boca dessas pessoas. Então, a gente encontra muito na hipnoterapia traumas relacionados com essas pessoas, sim. Pai, mãe, tios, professor, professora. Tem muito irmão isso. Mais velho. Irmão mais velho, sim. Irmão mais velho também é uma grande influência, até porque, dependendo da distância etária, as pessoas, né, os irmãos convivem por mais tempo de maneira mais intensa. Então, também o que o irmão mais velho faz, principalmente se ele for uma figura de autoridade, também pode repercutir. Né? Sim, é verdade. Isso mesmo. Ô Wagner, você, quando está tratando, as pessoas procuram o emagrecimento pedindo para colocar o balão intragástrico? As pessoas, elas não pedem pelo balão, mas elas quando você diz que tem a possibilidade do balão, elas acham interessante, né? Eu tive relatos de pessoas que disseram o seguinte: quando eu fiz o exercício, né, salivou demais. A pessoa salivou demais, porque percebia aquilo, né, sendo engolido, né, passando pela garganta, né? E é muito interessante, porque dependendo de como a pessoa encara o balão, ela realmente se sente estufada, sente aquilo, o estômago cheio, né? Outras pessoas já não reagem tão bem e tão rápido, né? Então, tem que fazer mais exercícios e entrar com outras técnicas. Né? Sim, sim. É porque chega muito a mim pessoas pedindo para colocar o balão, achando que somente com o balão elas vão emagrecer. E às vezes só o balão, na maioria das vezes só o balão não consegue fazer a pessoa emagrecer ou emagrecer por muito tempo, porque o balão ele não vai funcionar para sempre. Tem todo um processo de mudança que precisa ser feito. Então o balão é ótimo, reduz a fome drasticamente para algumas pessoas. Para outras você tem que tratar traumas primeiro, porque senão ele não vai reduzir a fome. Depois você trata os traumas, as recompensas, como ela está falando aqui sobre ser recompensada no jantar, né? A Patrícia. Depois de um dia duro de trabalho,
Aí no jantar ela acaba comendo um pouco mais, é como se fosse uma recompensa. Então, quando você cuida dessas coisas, o balão intragástrico funciona muito bem. Você reduz muito. Eu já instalei o balão intragástrico. E durante 1 mês e meio, eu comia muito pouco. Muito pouco. Depois eu comecei a voltar a comer normalmente. Então ele não dura para sempre. Mas ele dura o necessário para você se reeducar. Exato. Para você cortar aquela coisa de comer demais. Existe uma teoria de que, naquele livro, O Poder do Hábito, ele diz que um hábito, para ser instalado, ele precisa de, no mínimo, 21 dias. No mínimo, né? Então, você precisa repetir aquilo por pelo menos 21 dias, para se acostumar com aquela ideia. Existem estudos que diz que a melhor performance você atinge para instalar o hábito entre 40 e 60 dias. Então, durante essa primeira fase, infelizmente, existe um grau de esforço e comprometimento que as pessoas não estão dispostas, né? Ninguém chegou no peso que chegou do dia para a noite. Foram anos de uma vida, não vou chamar de desregrada, mas consumindo de maneira errada. E agora, com 20 dias, as pessoas falam, mas eu não vi resultado ainda, vou parar. Certo? O caminho não é esse, né? Não é por aí. Exige uma mudança interna, que essa mudança nem sempre acontece com 1 semana, 2 semanas, não é? Então, essa mudança mental, ela vai gerar uma mudança física. Mas talvez aconteça com 1 semana, mas talvez aconteça daqui a 1 mês. Exatamente. A gente não consegue prever, esse é o problema, a gente não consegue prever. Por que é que todo mundo quer começar o regime na segunda-feira? Porque todo mundo tem mania de início, né? No dia 1º de janeiro, né? Tem essa coisa do ciclo. Então, a segunda-feira é o ciclo semanal, começa. Embora seja o segundo dia da semana, o domingo é o primeiro, mas é o primeiro dia útil, né? O pior dia para começar um regime é na segunda-feira. O pior dia. Por quê? Porque você já vai se recompensar no sábado e no domingo. Você já vai enfiar o pé na jaca, diz que não, porque na segunda eu vou começar, então deixa eu aproveitar. É natural isso. O melhor dia para começar o regime é agora, nesse exato momento. Tome uma decisão e comece. E começa logo. O Marcos, nosso amigo Marcos, está falando que 21 dias para instalar e 84 dias para consolidar um comportamento, para ele poder virar realmente rotina. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque no início, quando você cria um comportamento novo, uma rotina nova, você precisa da pessoa parte consciente trabalhando o tempo todo. Depois de aproximadamente 21 dias, cria-se um caminho neural onde você não precisa mais fazer esforço para fazer aquilo. Ninguém precisa pensar em escovar os dentes pela manhã. Isso a gente já faz de uma maneira automática. Ninguém precisa pensar em apertar a embreagem para passar marcha. Quem ainda tem carro... Ainda não, quem prefere carro manual, câmbio manual, tem que apertar a embreagem. Mas ninguém pensa nisso. Isso é automático. Não é? E é a mesma coisa no hábito. Quando você coloca o hábito, ele demora cerca de 21 dias para ficar automático. Depois de 84 dias, ele se consolida. Aí ele fica realmente de forma inconsciente. Exatamente. Mas o importante é começar. As pessoas elas ficam dando data para iniciar um ciclo. Só faltam fazer faixa de comemoração. Estamos iniciando uma nova temporada de emagrecimento, né? Não é por aí. Quando tomar decisão, tem que começar. E se puder procurar um hipnoterapeuta, vai ser de grande ajuda. Vai ser de grande ajuda, porque a hipnoterapia, a hipnose clínica, no geral, ela vai ajudar em vários aspectos, nos traumas, na redução da ansiedade, vai fazer você dormir melhor, vai te dar consciência daquilo que você está se alimentando,
vai te ajudar a eliminar compulsões, alguns alimentos que às vezes engorda muito e você não tem muito controle sobre ele. Por exemplo, eu tenho tive muitos clientes que no momento não tem nenhum com esse problema, mas eu já tive muitos clientes que tinham descontrole sobre pão, comiam muito pão. Aqui no Rio de Janeiro a gente come muito pão. Então, pão francês, né, aquele pãozinho. Então, comiam 2, 3 pela manhã. Então, a gente tem técnicas para fazer a pessoa criar uma repulsa por aquele alimento, pelo menos no início. Ele deixa de comer aquele alimento, a gente tem técnicas para isso. Então, dá para trabalhar muita coisa com a hipnoterapia. Dá para trabalhar muita coisa. O processo se torna menos doloroso e mais prazeroso, na verdade. Você citou muito bem que, às vezes, a compulsão alimentar ela está associada a uma ansiedade, né? Então, a pessoa é uma pessoa ansiosa e, para compensar ou para descarregar aquela ansiedade, ela se alimenta de maneira compulsiva, né? Eu acho interessante isso na hipnoterapia, que, às vezes, você ou vai tratar o emagrecimento ou o fato da pessoa ser ansiosa. E aí você tem um efeito colateral no ganho. Você trata o emagrecimento e ganha um controle da ansiedade, ou trata a ansiedade e ganha um controle para o emagrecimento. Tem um efeito colateral. Às vezes o ganho é secundário. Nem era o que a pessoa estava procurando. Ela estava procurando um controle de ansiedade apenas, né? E ganhou o emagrecimento, né? Às vezes ela nem fazia uma referência que a compulsão alimentar estava associada à ansiedade. Só que a ansiedade, de tal forma, estava deixando irritado, alguma coisa nesse sentido. Você vai tratar a ansiedade e ganha, como efeito colateral positivo, né, o melhor controle da vida como um todo. E o emagrecimento faz parte disso. Isso, bem lembrado, Wagner, porque é muito comum um cliente, por exemplo, entrar num processo de emagrecimento, entrar comigo para aplicação daquele protocolo que eu utilizo, com 12 sessões em 3 meses, e ele me relatar, por exemplo, que melhorou o relacionamento com a esposa. Olha que interessante. Ele entrou para emagrecer na terapia. E o cara, meu relacionamento com minha esposa é muito melhor. Eu estou citando isso, porque eu vi isso ontem. Olha isso. Sabe? Mas por quê? A ansiedade dele baixou, provavelmente ele está menos nervoso, ele está chegando em casa mais calmo, mais equilibrado. Ele já tinha me relatado que estava dormindo melhor. Sim, esse é outro ponto. Então, vários aspectos são trabalhados. A hipnoterapia é legal por causa disso, né? Porque só o fato da pessoa, uma vez por semana, entrar no estado hipnótico, aquilo já vai fazer bem para um monte de coisa. E sem contar aquilo que ela está sendo tratada. Então, é muito legal. Não, e às vezes o controle da ansiedade melhora a autoestima também. E quando melhora a autoestima, entra num círculo virtuoso. Tudo começa a ficar melhor. Porque a pessoa encontra menos defeito nela mesma. Fica menos crítica com ela mesma. A autoestima melhora. A qualidade de vida, né? A Lúcia está dizendo aqui. Qualidade de vida é tudo. É verdade. Isso mesmo, Lúcia. Quando você tem uma melhor qualidade de vida, tudo flui de maneira mais natural. Parece que as coisas dão mais certo. E elas dão mesmo. Porque você mesmo encontra menos problema para você, né? Você fica mais positivo em relação às suas atividades, ao seu trabalho, àquilo que você tem que fazer, né? E os resultados começam a fluir, né? Tem até uma expressão que diz que pessoa feliz não incomoda, né? Não incomoda mesmo. É verdade. Que ela está bem com ela mesma, ela não tem por que criar confusão na vida de ninguém, nem na dela mesmo. Por isso que eu torço pela felicidade de todo mundo. Exatamente. É isso mesmo. Eu acredito que tem muita gente aqui na live hoje que está interessado nesse processo de emagrecimento. Tem algumas pessoas que são hipnoterapeutas também, né?
Exatamente. Legal, a gente está falando do processo de emagrecimento e falando de pontos que servem tanto para quem está buscando na hipnoterapia, de repente, uma saída para eliminar peso, também para hipnoterapeutas também que estão querendo talvez se especializar ou pegar dicas também, né? Quem quiser botar algumas perguntas aí, pode colocar. Tá bom? E aí, professor, vamos aproveitar, nosso tempo já está se esgotando. Como é aproveitando que tem bastante hipnoterapeuta aqui na live, né? Seu curso, os próximos cursos, quando vão acontecer? Legal. Bem, para quem gostaria de se especializar em emagrecimento, eu tenho um curso muito, muito interessante, que é o hipnoterapeuta especialista em emagrecimento, onde nesse curso a gente eu explico as bases da hipnoterapia e explico como aplicar o protocolo de emagrecimento. Então, a pessoa sai daquele curso hipnoterapeuta especialista em emagrecimento. É um curso totalmente online. Quem quiser mais informações, a gente está na Black Friday, no Instituto Free Life, no qual eu sou o diretor. É o mês de novembro inteiro, a gente está com uma mega promoção lá de um monte de curso. Inclusive esse que é o curso que tem mais alunos no nosso instituto, mais procurado é esse curso. Só nos últimos 2 meses foram mais de 500 alunos que entraram nesse curso. Então, assim, é uma procura muito grande. Está uma promoção muito boa. Então, quem quiser, manda uma mensagem lá no privado. Um outro detalhe, Wagner, um curso gratuito para quem já é hipnoterapeuta, tá? A partir de amanhã, eu estou num grupo do WhatsApp passando aulas em vídeo sobre como captar clientes, como crescer como hipnoterapeuta. Quem quiser aprender isso, crescer, captar mais clientes, ter um faturamento maior, o link está na minha bio, aqui do Instagram. É só ir lá, clicar e entrar no grupo. A gente começa amanhã. Amanhã, às 9 da manhã, já tem a primeira aula. O que eu ia dizer é sobre o outro curso, né, da especialista em emagrecimento. Além do curso em si, tem aquele grupo de estudos ali no WhatsApp, que o pessoal troca muita experiência. Então, só aquilo já vale o que é investido no curso, né? Aquele grupo é muito bom. Pessoal muito participativo, né? Muito participativo. Legal. Olha, tem mais uma pergunta, a Patrícia aqui perguntando se tem como tratar a hipnose, temos como procrastinação e falta de constâncias em temas necessários. Sim, sim. Tem sim. Não só com a hipnose, como também com a programação neurolinguística. Isso. Não precisa necessariamente entrar em transe, né? Consegue tratar aí. Eu já tive ansiedade muito alta. Hoje, a minha ansiedade é bem equilibrada, bem controlada. Mas eu já tive ansiedade muito alta. E como a maioria das pessoas tem ansiedade, eu procrastinava muito. E através da programação neurolinguística e da hipnose, da auto-hipnose, eu consegui baixar a minha ansiedade, mas a procrastinação às vezes ainda aparecia, às vezes eu ainda procrastinava uma coisa aqui, outra ali. E eu fiz um tratamento com um colega meu, com hipnoterapia, fizemos 2 meses de tratamento. Hoje eu não consigo mais procrastinar, mesmo quando eu quero. Eu não consigo. Eu criei uma certa urgência em fazer as coisas. Isso foi muito bom para o meu crescimento pessoal. E eu fiz um tratamento com hipnoterapia. O que é procrastinação? Né? Na realidade, o cérebro fica buscando formas de economizar, de não querer fazer, né? Ele quer o caminho mais curto. E o caminho mais curto, né? Isso é uma tendência do próprio cérebro de ele tentar economizar energia. Então, ele dá a resposta pronta, né? Evita de ter que pensar muito. Né? Só que quando você identifica os fatores que demonstram que você está procrastinando, né? Você consegue identificar
E como você identifica isso? Tendo mais tempo de consciência, né? Porque a gente fica naquele estado de... As pessoas têm medo de transe, só que elas ficam em transe a maior parte do tempo do dia. Vamos para cá. Né? E quando você tem consciência do seu momento, né? Do momento, do agora, do presente, não tem espaço para procrastinação. A procrastinação só acontece exatamente quando você não está no presente, quando a sua mente não está no presente. A ansiedade causa isso, né? A mente está no futuro. É um passado pelo qual você já não pode mais fazer nada, e é um futuro que ainda nem pode ser que nem aconteça. Então, é um sofrimento por nada. É isso mesmo. E aí fica entre ansiedade e angústia, né? Então, e aí a procrastinação toma conta, né? É incrível isso. Então, quando o tratamento para procrastinação é só você lembrar que você está no presente e as coisas só acontecem no presente, nunca no futuro nem no passado, né? Tem toda uma técnica para a gente trabalhar isso. Mas o segredo, o grande segredo é estar no presente. Esse é o grande segredo. É verdade. Em tudo, né? Estar presente. Ó, eu preciso de uma técnica para ansiedade. Sofro muito. Ansiedade é o mal que tomou conta do mundo moderno. É o mal do mundo moderno. A gente acaba vivendo com uma ansiedade muito grande o tempo todo. O tempo todo tem coisas acontecendo e coisas para acontecer. Então, isso gera uma ansiedade. Não é? A ansiedade, ela é a espera de algo que está para acontecer. E no mundo que a gente vive, no estilo de vida que nós temos hoje no mundo moderno, sempre tem algo para acontecer. Então, a ansiedade ela acaba chegando para quase todo mundo. Você é bombardeado por informação de tudo quanto é lado. Tudo. E é celular, é televisão, é rádio, quando você está no carro. É um monte de informação. Mas a pergunta é, elas são relevantes para você? Você começa a criar ansiedade por algo que não vai te levar a lugar nenhum. E aí a gente, né, na mesma linha do procrastinação, a gente entra na linha do foco. O que é foco? Foco é abrir mão de um monte de coisa legal por algo que você quer mais do que o resto. Isso é foco. Isso é foco. Então, assim, tem gente que entra em parafuso porque recebe 2 convites para o final de semana, para uma festa, para um almoço, para alguma coisa, e entra em paranoia. Por quê? Mas só tem que escolher qual é o que mais te interessa estar lá. Né? Onde você acha que vai se sentir melhor, onde vai ter pessoas com quem você acha que vai trocar uma conversa mais produtiva, ou onde é importante você estar, quer seja para a sua vida pessoal, para a sua carreira, né? Isso é foco, é um tipo de foco. No trabalho, você tem que escolher todos os dias qual é a tarefa mais importante. Isso mesmo. E quando você não escolhe, vira procrastinação. São escolhas. São tantos temas, né, que a gente pode falar, que a gente pode marcar até uma outra live outro dia. Porque o tempo já está esgotando, daqui a pouco o Instagram derruba a live, né? Depois passa um certo tempo, né? Exato. Olha, a Patrícia está dizendo que achou interessante sobre configurar a mente para ter prazer executando algo. Talvez possa me ajudar a deslanchar no inglês. Luto muito. Patrícia, você não é a primeira pessoa que eu ouço. Eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: eu não tenho condições de aprender mais do que o estágio que eu cheguei. Eu cheguei no meu limite, que eu faço aula e não consigo. A pessoa estava num estágio, outras pessoas começaram até abaixo, chegaram no mesmo ponto e passaram para o próximo estágio e a pessoa não consegue passar. Mas isso só está na sua mente, não está em outro lugar, né? Se alguém aqui.
Se alguém fez, você é capaz de fazer. Simples assim. Isso é um pressuposto da programação neurolinguística. Se alguém algum dia fez, você é capaz de fazer. Professor, muito obrigado. Obrigado pelo bate-papo. Foi muito legal. Foi bem legal. Os contatos estão aí, né, para quem nos assistiu, né? As pessoas que seguem o professor, que me seguem, fiquem à vontade de mandar aí direct para nós, né? Pode mandar. A gente pode responder, pode indicar aí alguns dos nossos colegas que estão assistindo a live hoje e que podem atender também vocês. Fiquem à vontade. Muito obrigado. Boa noite a todos aí. Parabéns aí por terem dedicado essa hora aí para aprender um pouquinho, para ouvir a gente, né? Para ouvir esse bate-papo. Espero que vocês tenham aproveitado bastante coisa. Obrigado, Bahia, por ter convidado. Quando quiser outro bate-papo aí, é só chamar. Legal. Se a gente conseguir impactar uma vida só, uma só pessoa, já valeu a pena. Muito a pena. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite para todos aí. Boa noite. Tchau, tchau.